Bem, muitas pessoas nos procuram porque receberam um ultrassom pedido pelo seu clínico, pelo seu ginecologista, que mostra pólipos na vesícula biliar. Pólipos. Esses pacientes precisam ser operados? Bem, primeiro, o que são pólipos na vesícula biliar? Eles, fazendo uma comparação para fins de simplificação apenas, eles são lesões parecidas com as verrugas que as crianças e os idosos têm na pele. Qual que é a preocupação? Ora, se tem uma massa, um pólipo, alguma coisa crescendo dentro da vesícula biliar, a preocupação é que aquilo seja um tumor mais grave ou que venha a se degenerar em um tumor mais grave. E como nós sabemos, o câncer da vesícula biliar é um câncer de prognóstico muito sombrio, com uma evolução clínica muito triste. Então ninguém quer correr o risco de ficar com um tumor lá dentro que possa ainda estar num momento que ele é tratável, não é? Agora, nem todos os pólipos eles precisam ser operados. Um câncer da vesícula ele é raro antes dos 50 anos de idade, não é? Então, há indicações claras para operar a vesícula quando é feito o diagnóstico de pólipo. Também é preciso lembrar que a maioria desses pólipos, quando a gente tira a vesícula e vai olhar, não são pólipos na verdade, são pequenos núcleos de cálculos, de pedras que estão ali se desenvolvendo e que eram muito pequenininhos, e o ultrassom naturalmente que tem as suas limitações, então ele acaba diagnosticando aquilo lá como pólipo, mas na verdade são pequenos cálculozinhos que estão ali grudados na parede da vesícula biliar. Mas se forem pólipos mesmo, há 4 indicações bem claras para a retirada da vesícula. A primeira são aqueles pólipos maiores do que 1 centímetro de diâmetro. Você tem ali uma massa que já tem um tamanho significativo que nós preferimos então retirar a vesícula. A segunda indicação são aqueles pólipos que estão crescendo, que estão aumentando de tamanho. Então, você faz um ultrassom hoje, diagnostica o seu pólipo, ele tem lá 3, 4 milímetros, você repete daqui a um ano, ele tem 9 milímetros. Uma massa está crescendo lá dentro da vesícula nesse ritmo, é melhor retirar a vesícula. A terceira indicação é naqueles casos em que os pólipos são múltiplos, há vários pólipos diagnosticados pelo ultrassom. E a quarta, última indicação, que é muito rara, praticamente não acontece, é quando aquele pólipo causa sintomas. Bem, então o que acontece na prática clínica? Vamos supor que um paciente receba um ultrassom lá e não se encaixe em nenhuma dessas 4 situações. Nós apenas orientamos o paciente com relação à sua doença e aconselhamos o acompanhamento dessa situação mediante a realização de ultrassom periodicamente. Orientamos o doente a respeito da evolução do caso. E é o próprio doente que vai decidir se deseja ser operado ou não. Há aqueles pacientes, como a moça que eu atendi ontem, que houve o diagnóstico de pólipo, é esclarecida a respeito e fala: doutor, eu não quero operar agora, não é o meu momento, eu prefiro acompanhar isso clinicamente. E há aqueles pacientes que falam: não, doutor, retire isso imediatamente, eu não quero saber de nada crescendo dentro de mim, muito menos na vesícula biliar. Então, se for uma opção do paciente pela cirurgia logo, está aí uma quinta indicação. Então, se você recebeu o diagnóstico de pólipos na vesícula feito por um ultrassom, procure um cirurgião. Ele vai orientá-la e eu tenho certeza que você tomará a melhor decisão para si próprio.